Então vamos lá, né, pessoal? Começar a criar aqui o nosso projeto. Vocês podem utilizar aqui o terminal, né, do VS Code. Ou se vocês quiserem também, vocês podem utilizar a interface gráfica, né? Então vocês podem lá criar, por exemplo, uma nova pasta, vou chamar aqui de To-Do List, beleza? Posso abrir aqui com o meu Visual Studio Code, né? Open Folder. Ou se vocês acharem mais fácil, só arrastar aqui. Que o Visual Studio Code já abre, beleza? Então só criamos aqui uma pastinha vazia, não tem nada aqui dentro, tá? Se vocês quiserem abrir o terminal, vocês podem ver aqui em cima, terminal no terminal, ou Ctrl aspas simples, tá? Aqui geralmente eu recomendo estar utilizando sempre o Command Prompt, tá? Então, beleza, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, tá? Primeiramente, é imprescindível que vocês tenham o Python instalado, né? Então, o Django, ele é um framework Python, então é preciso ter o Python instalado, tá? Geralmente, quando você já instala um Python, ele já vem com o pacote do venv já junto, tá? Então a gente não precisa instalar o venv, tá? De qualquer forma, se você não tem o venv instalado, você pode rodar o comando aí, pip install virtualenv. No meu caso aqui ele falou que já está satisfeito, né? Mas se um de vocês não tiverem, pip install virtualenv. Então para que serve o virtualenv, né? Virtualenv é o nosso virtualizador de sistemas, basicamente, né? A gente vai criar uma máquina virtual dentro do nosso PC, tá? Isso facilita muito porque é uma boa prática dentro da comunidade Python, tá? Isso tira muito aquele problema que a gente tem de desenvolver alguma coisa aqui na minha máquina e depois eu vou para outro lugar de desenvolvimento e aí eu tenho versões diferentes para cada framework ou para cada programa que eu posso estar utilizando, né? Então, que eu estou usando a versão 5.5 do Django, em outro computador estou usando a 6, eu estou usando o Python em alguma outra versão, eventualmente um banco de dados em uma versão diferente. Então, para que a gente não tenha esse risco, a gente cria um ambiente virtual e dentro desse ambiente virtual a gente especifica quais são as versões das coisas que a gente está usando, né? E a gente vai entender isso com o passar do tempo aqui, tá? Então, como que a gente cria de fato esse ambiente virtual, né? A gente vai utilizar aqui o comando virtualenv, Python, -m, Python, -m, virtualenv. E aqui na frente o nome da pastinha que a gente vai criar do nosso ambiente virtual, tá? Por padrão, pessoal, a gente coloca venv. Recomendo que vocês permaneçam com esse padrão. A partir do momento que a gente executou esse comando, a gente já criou uma pastinha aqui, ó, abriu aqui o nosso virtualenv. Ele é uma pasta física mesmo, tá? Se você for lá no explorador de arquivos, você vai conseguir ver. Se você abrir aqui o explorador de arquivos, ó, você vai ver que é uma pasta, tem lib, scripts, várias coisas aqui, tá? E vários scripts aqui dentro, pra gente ativar o ambiente virtual, pra gente desativar, enfim, tá? Beleza, criamos aqui nosso ambiente virtual e a gente vai ter que ativar ele, tá? Então, pra gente ativar o nosso ambiente virtual, a gente coloca venv, que aqui na verdade eu estou me referindo a essa pastinha que está aqui, tá? Então, venv barra scripts, que é uma pastinha que tem lá dentro. Então, eu estou vindo, vamos lá, em venv, entrando aqui dentro dessa pasta scripts e vou ativar esse comandinho aqui, ó, activate, tá? Então, venv scripts activate, e quando eu bato o enter, notem que essa anotaçãozinha aqui do venv fica ativa, ó. Se isso aqui apareceu, quer dizer que agora não estou mais com as dependências da minha máquina local, mas sim com as dependências da minha máquina virtual. Então essa minha máquina virtual agora, por enquanto, ela não tem nada. E a gente precisa instalar as coisas dentro dela para que seja possível rodar nosso aplicativo, tá? Como nós estamos aqui rodando, vamos rodar, né, uma aplicação em Django, nada mais justo que a gente primeiro começar instalando o Django, né? Então pip install Django. E a partir desse momento que eu instalo o Django aqui, ele vai estar instalando o Django na minha máquina virtual. Ele não faz essa instalação na minha máquina local, tudo bem? Então eu posso ter uma versão do Django na minha máquina local e posso ter uma versão do Django diferente dentro da minha máquina virtual. Quando que eu vou usar uma e quando que eu vou usar outra? Quando eu tiver com o meu venv ativado aqui, eu estou utilizando todos os recursos da minha máquina virtual. Então, se eu tiver lá na minha máquina virtual a versão 6, eu vou estar sempre utilizando a versão 6. Se eu não ativar a minha máquina virtual, eu vou estar utilizando a versão da minha máquina local. E aí pode ser qualquer uma outra, tudo bem?
Posso ter diversas VENVs, uma com a versão 6, outra com a 6.5, outra com a versão 5, outra com a versão 4? Pode. E aí você vai ter que ativar, né, o script da VENV que você ativar, vai falar qual versão que você está utilizando, né, qual ambiente de desenvolvimento que você está, beleza? Então aqui a gente instalou o nosso Django. E qual que é a grande sacada aqui do Venv, né? Nós temos um comandinho aqui que chama pipfreeze. Posso colocar lá pipfreeze. E aqui eu posso colocar o nome do arquivo, vou colocar a saída dele para um arquivinho chamado requirements.py. Requirements.py não, requirements.txt. Beleza? Vou remover isso aqui. Se vocês olharem aqui, foi criado então um arquivinho txt chamado requirements, tá? Esse arquivo aqui na verdade podia ser qualquer nome. Requirements é porque a comunidade padronizou que vai ter esse nome, requirements, tá? Então qualquer repositório aí de Django que vocês forem ver, vocês vão achar esse arquivinho requirements lá. Lá dentro quer dizer que tudo que você precisa para rodar esse projeto está aqui dentro. Então você precisa aqui do Django 6.0.3, o SQL Parser 0.5.5. E conforme, toda vez que a gente dá um pip install e instalar alguma coisa, alguma dependência dentro do nosso ambiente virtual, a gente imediatamente faz o pip freeze de requirements.txt. Ou seja, a partir do momento que eu adicionei uma nova dependência, eu já vou escrever essa dependência aqui. Porque depois fica fácil para eu saber. Depois que eu for, baixei algum projeto e tem esse arquivo requirements.txt, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma virtual env nova, não tem nada instalado, e posso fazer, por exemplo, pip install -r e coloco lá o nome do arquivo, requirements.txt. Então esse comando pipfreeze -r, ele vai entrar dentro desse arquivinho aqui e vai instalar todas as dependências que precisa para ser rodado. Por isso que a gente costuma fazer isso, tá? Então a gente vai criar um ambiente virtual totalmente isolado, totalmente independente, certo? E se a gente quiser rodar uma aplicação que já está pronta, de outra pessoa, etc., para testar na nossa máquina, a gente vai lá dar um pip install -r, requirements.txt. A pessoa que desenvolveu esse sistema já vai ter colocado todas as dependências desse sistema lá dentro, e a gente já vai rodar normal, sem ficar procurando dependências para resolver, tá? Então, essa é uma boa prática que a gente tem, tá? Então, aqui nós já temos o nosso Django instalado aqui, a gente não fez nada ainda com ele, né? Então vamos instalar, vamos começar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um projeto, né? Como que a gente cria um projeto Django, né? Então a gente vai utilizar Django Admin, Start Project. Vamos dar o nome do nosso projeto, tá? É uma convenção a gente utilizar o nome do projeto como setup. E depois do nome do projeto a gente coloca um pontinho, tá? Esse pontinho tá falando que é pra gente criar o nosso projeto aqui onde a gente tá, nessa posição que a gente tá. Quando a gente dá um Enter, a gente criou aqui, ó, uma pastinha chamada setup. Lá dentro tem alguns arquivos já, tá? Que o Django cria automaticamente pra gente. E a gente já vai entender para que isso daqui serve, tá? Nós temos alguns arquivos aqui importantes, né? Então, settings.py. Settings.py, ele é um arquivo de configurações. Então, todas as configurações do nosso projeto, elas estão aqui dentro dessa pasta. Sempre que precisar configurar alguma coisa, é aqui dentro que a gente faz. Tudo bem? O urls.py é o arquivinho que lida com as rotas do nosso Django. A gente vai ver isso daqui um pouquinho mais para frente. E para a gente ver alguma coisa acontecendo aqui, né? O que eu vou falar para vocês fazerem? A partir do momento que a gente já tem o nosso projeto aqui, a gente já pode startar ele, tá? O comando para a gente startar ele, ele fica dentro desse arquivo manage.py aqui que foi criado, tá? Então, a gente não vai manipular ele aqui dessa forma, a gente vai manipular via linha de comando, tá? Então, a gente pede para o Python executar comandos que estão descritos lá dentro. Então, Python manage.py e o comando para rodar o nosso servidor é o run server. Quando eu dou enter aqui, ele vai aparecer essas mensagens em vermelho aqui, tá? Esses warnings, mas por enquanto não se importem com isso. Vai falar que está rodando na porta aqui 127.0.8000. Eu vou dar um Ctrl clique nela aqui e reparem que aqui a nossa aplicação já subiu, né? Nós já temos um servidor Django já plenamente configurado, com apenas alguns comandos aqui na nossa no nosso terminal, a gente já conseguiu subir. E o Django tem uma coisa aqui muito interessante que a gente pode ver nele, que é o seguinte: por padrão ele vem em inglês, né? Mas ele tem uma questão de internacionalização muito legal pra gente, e onde ele consegue traduzir tudo que ele tem
para a linguagem que a gente quer. Então, a gente que está no Brasil, né, a gente fala português. Se eu não quiser que o Django fale comigo em inglês, eu posso configurar ele para falar comigo em português, que a minha linguagem é português. Então, a gente já imaginou que a gente vai ter que configurar alguma coisa, né? Aqui eu vou dar um Ctrl C para sair daqui do terminal, tá? Toda vez que a gente pensa em configuração, a gente pensa lá no nosso arquivinho settings.py. Então, vou lá no settings.py. Lá embaixo, pessoal, eu tenho aqui, ó, código de linguagem. Eu posso colocar aqui pt-br, que é a nossa linguagem aqui. Se eu subir o meu servidor novamente, simplesmente mudando aqui a linguagem, vou dar um Ctrl clique, vou puxar aqui do terminal. Somente fazendo isso, ó, reparem que ele já está falando em português com a gente. E isso vai muito além dessas informações simples. Mais para frente a gente vai ver com validação de dados, que essas mensagens de validação também a gente consegue traduzir elas, né? Então, ele tem diversas mensagens já configuradas, né, de erro, etc., se um campo é válido, se não é. E mantendo essas configurações, por exemplo, em português, ele já vai trazer essas mensagens para a gente na nossa língua, tudo bem? Então, nessa aula é isso, a gente já aprendeu sobre um servidor, Django, né? Aprendemos a configurar a linguagem dele, do nosso servidor, para a nossa língua, né, português. E no próximo vídeo a gente vai entender um pouquinho mais como que funciona o sistema do Django, né, a arquitetura MVT do Django, e a gente vai fazer ele, ao invés de aparecer esse foguetinho aqui, né, aparecer alguma coisa que a gente mesmo programou, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal.